Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora começa mais uma edição aqui do canal Saia da Bolha, onde a gente traz informações relacionadas à economia, à política, à religião, a fatos em geral e faz com que você tenha um ponto de vista diferente, que você reflita, que você pondere. No vídeo de hoje temos dois assuntos. Primeiro vamos falar sobre o caso dessa juíza que quer proibir o uso da bandeira nacional a partir do dia 16 de agosto, segundo ela, porque tem agora conotação política partidária. Nosso segundo assunto, vamos falar sobre a Deolane, aquela moça que é influencer, aí muito conhecida por todo mundo e tal. Aparece que algumas implicações relacionadas aí a todo aquele glamour que ela coloca nas redes sociais e muito mais. E claro, eu quero convidar você para curtir, comentar e compartilhar esse material. Nosso canal é um canal novo, recém aberto agora. Precisamos muito aí da sua colaboração, tá bom? Então vamos já começar aqui trazendo o primeiro assunto para que você possa discutir junto conosco. Juíza quer proibir bandeira do Brasil em propaganda eleitoral. Essa é uma matéria assinada pelo Christian Costa. Ele diz: a juíza Ana Lúcia Todeschini Martinez, titular do cartório eleitoral de Santo Antônio das Missões, disse entender que a bandeira do Brasil será considerada uma propaganda eleitoral a partir do início oficial da campanha em 16 de agosto. Na visão da juíza, o símbolo nacional, ela mesma diz, o símbolo nacional tornou-se marca de um lado da política no país. Ela não cita diretamente o presidente Jair Bolsonaro, mas diz o seguinte, numa entrevista, abre aspas, está aqui, ó. É evidente que hoje a bandeira nacional é utilizada por diversas pessoas como sendo um lado da política. Hoje, a gente sabe que existe uma polarização de um dos lados ao uso da bandeira nacional como símbolo dessa ideologia política, diz a magistrada. Olha que coisa, né, assim, questionável. Não se pode mais, a partir do dia 16 de agosto, segundo o entendimento dessa juíza, usar a bandeira nacional, porque, segundo ela, a bandeira assumiu um lado partidário, um lado ideológico. E aí é como se ela diminuísse a importância da bandeira nacional por uma interpretação que ela faz da realidade. E aí todos têm que se submeter a esse entendimento de uma juíza sobre a situação eleitoral do país. Lembrando que nós estamos em período de Copa e o Brasil vai participar, né? Agora, como é que vai ser essa coisa, né? Quer dizer, durante o período eleitoral, você não pode manifestar o seu fervor, aí no caso daqueles que acompanham o futebol. E se você fizer isso, como é que você vai explicar isso para a justiça durante o período eleitoral? Né? Extremamente complicado. Mas há outros aspectos a serem questionados aqui também. Se ela disse que existe uma polarização ali dos dois lados, por que ela só está penalizando um lado? Porque seria extremamente coerente se ela dissesse, olha, de um lado tem essa polarização com um símbolo nacional, que é a bandeira do Brasil e tal, e do outro tem a cor vermelha e também as bandeiras do comunismo e tal. Vamos fazer o seguinte, ninguém vai usar isso durante o período eleitoral. Seria, né, complicado mesmo assim, mas de qualquer forma demonstraria uma certa isonomia, né, um equilíbrio no processo dessa decisão. Não é o que parece. Vamos ouvir aqui o que é que algumas pessoas têm a falar sobre esse assunto. O Daniel Gonzalez diz assim, ó, o ativismo de alguns membros do Poder Judiciário é tão grande que chegamos ao ponto de uma juíza determinar que a proibição do uso da bandeira do Brasil porque representa o Bolsonaro, disse aqui o Daniel. Mas tem mais. A Cláudia diz aqui, ó, proibir a bandeira do Brasil, que virou símbolo do bolsonarismo, é fácil, né? Diz ela, quero ver proibirem os símbolos do lulismo. Quais são? Segundo ela, malas de dinheiro roubado, a compra do Congresso, o envio de bilhões para ditadores mequetrefes e o assalto à Petrobras. O que a Cláudia quer mostrar é o seguinte, se a questão toda de proibir o uso da bandeira é para não categorizar aí
que você defende um lado político ou não está fazendo campanha política antecipada, você só está punindo um lado. E a impressão que fica, né, é que do outro lado pode-se fazer tudo. E aí a Cláudia diz, quero ver você proibir aquilo que deve ser proibido, que é a corrupção, o roubo, a destruição de valores importantíssimos da sociedade, mas ficou por isso aí mesmo. Mas não para, vamos lá? Esse comentário da Ludmila, que é também uma juíza, né, faz todo sentido, acho que é extremamente pertinente. Ela diz aqui o seguinte, ela também é uma magistrada, né? Tá aqui, é um magistrado. Traz aqui, ela diz: a bandeira nacional pode ser usada em todas as manifestações do sentimento patriótico dos brasileiros, de caráter oficial ou particular. Segundo ela, está aqui, na Lei 5.700 de 1971, artigo 10. Vamos repetir, ela diz, em todas as manifestações do sentimento patriótico brasileiro, em caráter oficial ou, com letras garrafais, particular. Diz ela, mais alguma dúvida? Tem mais alguma dúvida sobre esse assunto? Olha, de fato, nós estamos vivendo tempos extremamente sombrios e muito complicados, né? Porque aparecem várias verdades e aparecem várias pessoas, agora tem aparecido, né, várias pessoas com esse sentimento de controle do que você vê, do que você sente, do que você pensa, quase sempre ligados a autoridades, poder legislativo, poder judiciário, e como se de fato eles fossem iluminados e pudessem, né, tomar todas as decisões e nós aqui não sabemos de nada. Essa é mais uma dessas decisões extremamente questionáveis. Mas então, vamos aqui, gente, para o nosso segundo assunto, o assunto principal do dia de hoje, e eu quero convidar você também para reflexão. Vamos lá. Léo Dias, exclusivo. Polícia invade casa de Deolane e leva Porsche e joias. Invade, diz ele. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. A pedido do Ministério Público de São Paulo, nessa quarta-feira, foi cumprido o mandado de busca e apreensão na casa de Deolane Bezerra, em Alphaville. A coluna Léo Dias teve acesso ao boletim de ocorrências e descobriu que a investigação é sobre suposto crime contra a economia popular e associação criminosa, que indica lavagem de dinheiro. Foram apreendidos um Porsche e uma Land Rover Evoque 2021-2022, 7 cadernos ou agendas com anotações, 4 notebooks, registros de contabilidade, 2 relógios de marca Rolex e 2 da grife Bulgari. Segundo a investigada, os itens seriam cópias, um celular iPhone 13 Pro Max e um desses carros, ele coloca aqui, só para se ter uma ideia, vale R$1 milhão, diz ele aqui. Continuando. O Diego Garcia faz um comentário aqui. Primeiramente, a polícia não invade, ela cumpre mandado. O Léo Dias, curiosamente, na manchete, coloca invade e depois, né, ali no corpo da matéria, você vê que realmente trata-se de cumprimento de mandado. Então, tem alguma coisa que está errado aí. Segundamente, diz aqui o Diego Garcia, Deolane estava fechada com quem mesmo? Ele pergunta. Com quem que essa moça tem dito ultimamente aí que está fechada politicamente, em quem ela vai votar? Tá a resposta aqui, o Dom colocou. Exclusivo, polícia invade casa de Deolane e leva Porsche e tal, mas Deolane Bezerra fala sobre advogar para membros do PCC. Prefiro os grandes. Então, segundo ela, há um alinhamento aí dela com os traficantes, especialmente com o PCC. E esta, inclusive, é uma das razões pela qual ela está sendo investigada. Esse é um dos crimes, né, que ela está sendo indiciada aí, que é a associação criminosa, justamente com o PCC. O Felipe Martins diz aqui, quer dizer que o PCC pode ter influenciadores digitais na sua folha de pagamento? Nós já vimos, inclusive, se você ainda não assistiu o nosso vídeo aqui no canal, falando sobre as ligações do PT, das possíveis ligações do PT com o PCC, com o tráfico e também com a esquerda mundial, ou a esquerda aqui o Fórum de São Paulo.
Sugiro que você dê uma olhada, por favor, em um dos nossos vídeos aqui no canal. Facinho, você entra aí e aí você vai ter maiores informações. A matéria está muito boa, bem embasada, tenho certeza que você vai gostar. E aí o Felipe G. Martins fala sobre isso, né? Ele continua: a facção vai emprestar esse know-how para a campanha de algum partido político que compartilha de seus valores? São questionamentos, né? Será que todo esse conhecimento e o cascalho e o dinheiro, né, o PCC vai patrocinar partidos durante as eleições? Né? E por último ele diz: será que já construíram boca de fumo no metaverso, né, lá naquele aplicativo? Enfim, né, aí o Felipe faz aqui alguns questionamentos. O André Porciúncula diz: ela está sendo acusada de associação criminosa. Recomendo que a polícia investigar também essa associação com um ex-presidiário, até porque ela tem dito frequentemente aí que o voto dela é no Lula, né? A exemplo daquela outra moça lá, aquela cantora que rebola a bundinha e tal, né? Também disse que vai apoiar o Lula e já pediu para fazer a liberação da maconha. Lula, vamos liberar a maconha que eu faço o L. Faz o L aqui, desse lado que é melhor. Faz o L que eu libero, que aí você vai liberar a maconha aqui para mim, que eu vou fazer o L para você. É isso que ela disse lá. Aquela moça da rebolar a bundinha. Vamos lá. Agora, esse é um ponto que eu quero muito frisar com você aqui, quero chamar muita atenção. Olha, nessa matéria do G1 lá do Rio de Janeiro, fiz algumas anotações que acho extremamente pertinentes aqui. Bolsonarista que matou petista em Foz do Iguaçu já foi preso no Rio de Janeiro por ofender policiais militares. O Felipe Freire, que escreveu essa matéria, fez questão de deixar muito bem claro, e eu sublinhei aí, de vermelho, dizendo: Guaranho se define como cristão, conservador, diz que armas são sinônimo de proteção. Veja só a associação que ele quer fazer. Depois ele diz aqui: Jorge José da Rocha Guaranho, apoiador do presidente Jair Bolsonaro, matou o guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Aloysio de Arruda. Eu quero perguntar para o Felipe Freire, e quero perguntar para o pessoal do G1, e quero perguntar para os editores, quero perguntar para os redatores, enfim, quero perguntar ao G1. Vocês também vão estampar aí, na capa do G1, ou do Rio, ou seja lá de onde for, falando: apoiadora de Lula é investigada por associação com tráfico? Vão colocar? Vai falar Deolane Bezerra, apoiadora de Lula? Ou não? Ou isso também só vale para um lado? Esse é aquele momento que eu falo com você para sair da bolha. Esse é aquele momento que eu falo para você começar a pensar fora da caixinha. Por que será que quando é para um lado, eles colocam alguns termos, né, justamente com o propósito de influenciar o seu julgamento? Porque quando é o atirador, é bolsonarista. Primeiro, é atirador e é bolsonarista e matou. Quando é do lado que apoia Lula, por exemplo, o caso do médico. Você viu lá o caso do médico? Eles mostraram várias vezes o anestesista, o médico, tal. Nunca se falou ali que ele era um comunista, um apoiador dos comunistas, um apoiador da esquerda, um apoiador do Ciro, um apoiador do Lula. Não, nunca se disse isso. Não se fala apoiador de Ciro, não se fala apoiador de Lula, nada disso. Toda vez que está relacionado a alguma coisa dos conservadores, dos valores cristãos, de se proteger aí, ou proteger a sua família, como é o caso das armas, eles tentam simplesmente fazer uma associação extremamente negativa para que no seu subconsciente você faça a associação: ser cristão, ser conservador e defender as armas são para pessoas extremamente violentas e que não merecem estar em sociedade. Se não é isso que a matéria diz explicitamente, implicitamente, fica muito evidente que é assim. E assim tem sido a regra do jogo durante muito tempo. Por isso, mais do que nunca, eu recomendo a você: esse é o momento de você aprender e sair da bolha. Porque o conhecimento tem todo o propósito, tem toda a força, tem todo o potencial de libertar você e todos aqueles que o possuem. Quero recomendar para você aqui, no final do nosso vídeo,
que você possa comentar aqui abaixo. O que você achou de tudo isso? Falamos de 2 assuntos principais. Comenta aí, o que você acha desse caso? Como é que você acha que essas matérias são escritas ali? Qual o propósito? Qual é o objetivo? Não esqueça também de compartilhar aí para que mais pessoas possam ter acesso a todas essas informações, tá bom?